Olá, pessoal, bom dia. E aí, como é que está o projeto? Tudo certo? Tudo andando direitinho? O que é que vocês me dizem aí? Alguém tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Lembrando que é para a gente entregar na próxima sexta, né? Dia 28, né? 27, 28, sei lá. 24. A gente está bem pertinho assim, da reta final, né? Da disciplina. A gente tem essa aula hoje, né? De transformador ideal. Aí na próxima aula a gente fala um pouquinho dos trifásicos. Aí na próxima semana já é a nossa prova, né? Na terça a gente faz uma aula de exercícios e na quinta a gente faz a nossa terceira prova, né? Sim, aí sobre o laboratório. Pode falar, Kevin. Não? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o laboratório? Professora, Fala aí. em relação àquela planta baixa, tem que ser, não pode ter o circuito não? Tipo, tomada nem nada? Tomada nem ponto de luz? Não, a planta baixa é só a planta mesmo, mas deixa eu abrir aqui o roteiro para ver aqueles. Não tem o diagrama unifilar lá também, não tem? Tem. Pronto, o diagrama, então vou nem abrir. O diagrama unifilar, que é a planta baixa com os desenhos, entendeu? Então no caso, já, a planta baixa já com o diagrama unifilar já está tudo certo. Eu pensei que tinha que criar um para cada. Tipo, a planta só baixa e a planta com diagrama unifilar. Não, na verdade, assim, porque quando você vai fazer um relatório, né, você vai ter uma sequência lógica de como foi feita a coisa, né? Você vai explicar como é que foi feito. Então, ali é mais ou menos a sequência. Né? Então, a planta baixa, ó, essa foi minha planta, tem essas dimensões e tal, né? Você vai explicando. E lá na frente você mostra o desenho, né, com as ligações, né, com o projeto elétrico, com os eletrodutos, né, o que está passando em cada eletroduto, onde está posicionado os pontos de luz, os pontos de tomada, entendeu? Assim, é porque eu fiz no Oca, sabe? E inspirou meu tempo, aí eu acho que eu vou ter que fazer no Paint mesmo. Mas o Ou só diagrama para. unifilar você chegou a salvar? Cheguei já. Com a imagem que eu mostrei da senhora. Entendi. Não, mas você pode botar essa justificativa, porque realmente não é uma coisa muito não é imprescindível que esteja a planta baixa, não, já que está no desenho do diagrama unifilar, entendeu? Não tem Certo, problema, não. aí. Nesse caso, não Mas tem problema. qualquer coisa eu apago os condutos, mas aqui para apagar as lâmpadas eu acho que não dá certo, não, né? Mas se for no Paint, dá. Não, mas não tem Eu vou necessidade, ver. não. Mas não tem necessidade, não, viu? Certo, então pode mandar, né? Oi? A Ele quer planta. que dê uma cortadinha, como é? Então pode mandar só a planta sem o diagrama de filar. Daquele jeito que eu mostrei a senhora, Não, só que então, sem é o. o que eu estou dizendo. A planta, se você tiver dificuldade em encontrar, como ela já está, né? No diagrama unifilar, basta que você coloque, por exemplo, as dimensões, né? Você põe numa tabela as dimensões, ó, tal cômoda, tal dimensão, tanto por tanto, aí dá certo, tá bom? Certo. Mas se o. Bom dia. Bom dia, Davi. Mas se o diagrama unifilar já tiver com as cotas lá, não precisa mais fazer Não essa. precisa, porque normalmente a gente tira as cotas, porque senão fica muita coisa no desenho, sabe? Mas tudo bem, Mas na tabela de cargas vai estar, né, professora? Mas aquela tabela de carga você não necessariamente precisa fazer. A tabela que eu peço lá como item é a tabela da distribuição dos circuitos. Porque, né, assim, só para ficar bem claro, assim, vocês não vão fazer um projeto, né? Eu só quero que vocês tentem reproduzir o que tem na casa de vocês para que vocês só consigam refletir sobre
a legalidade, digamos assim, né, sobre o que está na norma e o que não está, né, para que vocês apontem o que está certo e o que está errado, né. Quer dizer, basicamente, eu pedi para vocês apontarem o que está errado, na verdade, né. Mas aquela tabela que você divide os cômodos e tal, só se você perceber que alguma coisa ali para justificar que não está certo na sua instalação, entendeu? Por exemplo, se eu tenho um cômodo muito grande que só tem um ponto de luz, né, que esteja num circuito que seja de 10 amperes, então provavelmente se eu puser mais um ponto de luz, dependendo do que tiver nesse mesmo circuito, pode ser que sobrecarregue o circuito, então eu não teria como expandir, né, então você vai tentar justificar pelas dimensões, mas se tiver tudo certo, né, assim, vocês nem precisam fazer aquele quadro de cargas, né. Ah, entendi. Eu pensei que a gente tinha que fazer o quadro de cargas como fosse o ideal, o quadro de cargas do que a gente encontrou na nossa casa. Não, é mais E depois. simples, é mais simples, né? Então, justamente por isso, porque como está nesse remoto e né, a gente fica com essa distância, eu quis fazer o mais simples possível, que era só você ver como é lá e dizer, ó, isso está certo, isso está errado. Vocês, normalmente, essa disciplina no presencial, eu peço para que os alunos façam, de fato, um projeto mais simples, só que aí a gente tem mais tempo, eu demando, assim, eu já divulgo mais tempo, aí fico cobrando etapas, nessa semana vocês vão entregar essa tabela, na outra semana vocês entregam essa outra tabela, só que realmente não tinha como fazer, assim, a gente está no remoto, né, então, para simplificar, vocês só precisam fazer o que está na casa de vocês e apontar o que está errado, certo? Que, na verdade, não o que está errado, o que não está de acordo com a norma, tá? Deixa eu ver o que o Vinícius colocou aqui, como é? Posso tirar aqueles pontos de luz e tomada da garagem, aqueles LEDs, para ver se fica mais organizado a grama filar? Vinícius, pode, porque, na verdade, assim, os LEDs, assim, a potência é tão baixa, né, que não vai fazer diferença no seu circuito. E da garagem eu falei que vocês não precisam incluir as áreas externas, né? Tá bom, Adalberto, se você fez tudo, assim, melhor, né? Mas era só realmente para não sobrecarregar vocês, né? Que eu tinha pedido para que fosse mais simples. Mas se você fez mais, ótimo, né? Não tem problema não, tá? Algo mais sobre o projeto? Tá, eu vou projetar aqui o roteiro de hoje. Professora, Pode falar. depois do roteiro aí, poderia fazer aquela questão do mini teste da aula passada? Porque, assim, eu encontrei o módulo, mas o ângulo de fase não bateu. Assim, na verdade, o que eu fiz deu um valor e esse seria o ângulo rebatido a 180 graus, entendeu? E eu fiquei sem entender o porquê, como chegar naquele ângulo. Certo. Alguém mais teve essa dificuldade? Só Adalberto. Eu também tive, professor. Então a gente já começa, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora, tá certo? Porque como é aluno da aula passada, ou como é assunto da aula passada, deixa eu só entrar aqui no multiprova, só rapidinho, peraí. É bom que a gente já resolva antes de a gente passar para o próximo assunto, tá certo? Espera que tá abrindo aqui. É o teste 11. Vou projetar aqui a tela. Eu abri uma prova de alguém que não fez. Provas. Acho que tá indo. Certo? E eu vou mudar minha câmera também para a mesa, tá? Só um instantinho que eu vou ficar sem ouvir vocês, só um minuto. Pronto, vocês me ouvem? Sim. Pronto, obrigada.
nessa questão aqui, ó, né, que tratava de indutância mútua, né? Deixa eu relembrar aqui, 3 malhas estão conectadas magneticamente através da indutância mútua entre as bobinas. Né? Então, eu tenho essas 3 bobinas e as 3 estão acopladas entre si. Eu tenho indutância mútua entre L0 e LP, entre LP e LS, entre LP e L0. Né? Aí eu digo que os valores das indutâncias próprias e mútuas, né, são essas aqui, e a frequência angular é 100, né? E eu dou os valores das correntes, 0, IP e S, né? Porque era para ser uma questão mais rápida, né? Só para a gente usar o conceito e montar a equação aí para essa questão. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, quantas parcelas compõem a tensão V0, né? Aqui eu acho que a maioria acertou, né? Pelo que eu vi. Aqui, ó, eu vou ter, como L0 está sendo percorrida por I0, só tem, né, essa parcela, essa corrente passando aqui na bobina, então eu vou ter uma parcela própria, que vai ser por causa de I0 passando na própria bobina. E eu tenho a influência mútua delas duas. Então, eu vou ter essa parcela própria, mais a mútua, né, que vai ser gerada por causa do campo de LP, né, que as linhas de campo que vão enlaçar essa bobina aqui L0, e tem a mútua por causa do campo de LS, que também está em relação das bobinas LS, né, ou L0. Então, eu tenho uma própria e 2 mútuas, certo? Na outra questão, que essa aqui a Adalberto está perguntando, né, eu peço aqui qual o valor de V0, né, e todas vão se somar. Né? Porque lembra que eu falei para vocês que existe aquela questão da regra do ponto, que às vezes, dependendo de como as bobinas estão enroladas, se para um lado ou para o outro, eu vou ter que, posso ter que, V0 está nesse sentido, mas a mútua daqui vai estar contrapondo, né? Eu teria que diminuir, mas enfim, aqui as bobinas é como se estivessem arrumadas de tal forma que todas estão se somando. Então, ó, eu quero achar o V0, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar. A gente já viu que ela vai ter 3 parcelas, né? Uma própria e 2 mútuas. Então, essa minha tensão V0, ela vai depender da própria, que vai ser J, na verdade, o V é ZI, né? O Z, eu já vou botando direto aqui, né? A indutância própria vai depender da impedância, né? Que vem da indutância, né? Que é como a gente já fazia, sem considerar mútua. Então, J ômega L0, a corrente que passa por ela, que é I0, certo? Então, J ômega L0 e 0. Então, isso aqui é a própria, tá? Vou até botar aqui. Aí, aqui, ó, eu vou ter de somar, né? Eu disse que todos vão se somar. Mais as das outras 2 bobinas. Então, eu vou ficar com J ômega. Se eu olhar para a bobina P, né? A mútua, né? Vai ser... A indutância vai ser a mútua entre elas duas, né? A P é 0, né? Então, MP0 vezes a corrente que está passando na bobina P, porque é esse campo, né, que está sendo gerado por essa corrente lá na bobina P, que está enlaçando a bobina L0. Então, aqui vezes IP, né? E aqui é a primeira mútua. E a outra mútua vai ficar J, ômega, M. Aí é a bobina S, né? Então, S0, a mútua entre os dois, vezes a corrente que está gerando esse campo, que é a corrente que está passando na bobina S, né? E S, certo? Então, essas daqui são as mútuas. Vocês montaram assim, não deu certo, foi? O módulo bateu, professor. A questão é a fase. Certo, mas vocês montaram assim. Sim. Tá, vamos ver esse exemplo aqui, porque se um bater, o de vocês era para bater também. Certo, então eu já sei aqui que meu V0, eu vou ter o J ômega, que vai ser comum a todo mundo, tá? Né? Depois eu vou substituir. Aí vai ficar L0, I0, mais M, P0, I0, mais M, S0, O. Aqui é IP, né? E aqui é IS. Então, para esse caso dessa prova aí, vou projetar o roteiro da aula de hoje, então, tá? Eu vou só trocar o áudio para... eu perdi minha câmera aqui, ó. Vou tirar, então. Então, eu vou deixar.
Bom, nesse roteiro... Certo, Camila. No final, a gente vê as questões, tá certo? Vou falar aqui dos conceitos, né? Depois a gente vê as questões, dá certo. Bom, nesse roteiro, né, a gente vai falar um pouquinho sobre transformador ideal, né? E sempre quando a gente fala que um equipamento, um sistema, alguma coisa ele é ideal, normalmente a gente já está dizendo que a gente desconsiderando alguns aspectos, normalmente algumas perdas, né? Então, quando a gente fala em transformador ideal, a gente desconsidera esse acoplamento mútuo, né, que existe entre essas bobinas, por exemplo. Ou pelo menos ele já está sendo considerado de outra forma, né, que é quando a gente tem as duas bobinas, né, elas são ideais, não tem perdas ômicas, né? O acoplamento magnético ele é perfeito, a gente não considera a dispersão magnética, e isso faz com que as tensões, né, considerando primário e secundário, sejam proporcionais ao número de bobinas, né? Então, com isso, a gente consegue tirar o que a gente chama de relação de transformação, que, né, eu mostrei no vídeo que a gente consegue relacionar, né? A gente conhecendo esse valor dessa relação de transformação, a gente consegue relacionar tensão no primário com tensão no secundário, corrente no primário com corrente no secundário, e até as impedâncias do primário e do secundário, tá? Então, eu mostrei basicamente essas relações nesse vídeo, mostrei alguns exemplos no final, né? E aí eu pergunto, alguém tem alguma questão em relação a essa teoria desses conceitos aí envolvendo a relação de transformação do transformador monofásico ideal? Deixa eu ver, Vinícius botou aqui, não é? Por esse motivo que a gente não considera o indutor quando percorre as malhas. Eu não entendi, Vinícius. Quando a gente percorre as malhas, você diz do transformador? É isso? Não, é porque, na verdade, Vinícius, é o seguinte, não sei se é essa a sua dúvida, mas você me diz, vamos supor aqui que eu tenho essa estrutura, né? Aqui tem a impedância, aí tem o transformador, tem aqui o transformador e tem uma outra impedância aqui, você vai ter uma fonte aqui também, certo? O que acontece? Quando eu tenho um transformador, eu tenho uma influência de uma malha na outra malha, né? Eu não posso simplesmente ignorar e dizer, ó, isso aqui é uma malha sozinha. Não é, porque apesar de eu não ter um contato elétrico das duas malhas, mas lembrem que no transformador eu tenho um acoplamento magnético. Então, esses campos magnéticos, né, de uma influencia na outra. Então, por exemplo, o campo magnético dessa bobina vai influenciar aqui. Aí, como é que influencia? A gente já viu como influencia, mas quando a gente está trabalhando com um transformador ideal, né, a gente tem a relação de transformação, que geralmente a gente denota dessa forma, é 1 para N. Né? Então, N seria a relação de transformação. E aqui, eu até poderia percorrer essa malha, não teria problema eu percorrer essa malha, tá? Só que eu teria de fazer o como? Eu vou contar a tensão nessa fonte, vou contar aqui, né, o Z vezes I, e aqui, o que eu vou fazer? Eu poderia contar de duas formas. Ou eu posso dizer que aqui é V1, vou chamar de V1 aqui, contar a tensão, que é o Q, aí eu vou calcular quem é V1. Se eu estou considerando o acoplamento, né, eu não levo em consideração a relação de transformação. Eu vou considerar igual a gente fez agora. A indutância própria vai gerar uma tensão própria e a mútua, né, considerando a corrente que vai circular aqui, vai gerar uma tensão mútua. Então, V1 aqui, ela sempre vai ser composta por duas parcelas, a própria e a mútua que vem da outra. Eu posso considerar assim também. Mas se eu não conhecer a indutância mútua, se eu estou considerando que é um transformador ideal, facilita um pouco. Por quê? Eu já vou considerar a minha relação de transformação. Então, nos terminais das bobinas do transformador, eu sei que V2 sobre V1 é igual a N. Então, eu posso percorrer essa malha, eu considero sendo V1 aqui. Então, sei lá, se aqui fosse VS, né? Aqui fosse Z1, eu ia dizer que é VS menos Z1 e 1 menos V1 igual a 0. Eu posso percorrer essa malha sem problema nenhum. E posso percorrer essa outra malha também, dizendo, por exemplo, que aqui tem 2, aqui tem 2, né? Aí vou e escrevo em função, vai ficar, né, a equação lá em função de V2. Aí eu vou relacionar essas duas equações, porque eu sei que V2 sobre V1 é igual a N. Eu posso resolver dessa forma.
Só que a gente usa algumas técnicas para facilitar, que é o que eu acho que você comentou aí em relação à relação de transformação, né? Que quando a gente reflete um elemento de uma malha na outra. Por quê? Aqui eu sei que é V1, certo? Desse terminal até esse terminal, daqui para cá eu sei que é V1. Como é que eu posso escrever? Eu não conheço as relações aqui de corrente e de tensão entre V1 e V2. Eu posso escrever V1 em função dos parâmetros lá da malha do secundário. Então, eu consigo trazer esses parâmetros para cá, que é isso que é a reflexão, entendeu? Né? Que é feita da maneira como eu expliquei aí no vídeo. Né? Alguém, não sei se ficou claro, Vinícius, o que você tinha perguntado? Você botou aqui, tá certo. Professora, se tiver, por exemplo, aí 6 para 3, esse N vai ser 2, né? Ou vai ser o 3? De 6 para 3. Isso. Então, eu tenho que dividir os dois. Sempre, aqui só é N, se aqui for 1. Se eu tenho 6 para 3, o meu N, ele vai ser 1/2. Porque eu vou ter que dividir os 2 por 6, para ficar 1 aqui, ó, né? Ó, aqui, né? 6 para 3, então eu tenho que dividir os 2 por 6, para aqui ficar 1. Se aqui for 1, aqui é 0,5. Entendi agora com essa Entendeu? relação de... Entendi. Porque quando eu digo que é 6 para 3, eu estou dizendo que V1 está para V2, ou seja, V2 sobre V1, ó, V2 está para 3, assim como V1 está para 6. Né? Então, a relação de transformação não é V2 sobre V1, então meu N, ó, vai ser meio. Certo, então você tem que deixar esse cara, o cara da esquerda, como 1, né? Isso. Se aqui for 1, aqui é N. É o que a gente define como relação de transformação, entendeu? Certo. Vinícius, sim, a gente tem até que ter cuidado se eu tenho uma outra situação, né? O que o Vinícius está perguntando se, por exemplo, eu tenho essa impedância aqui. Né? Tem essa impedância Z2. Se eu refletir para cá, ela vai se somar aqui, né? Vai ficar Z2 aqui, Z2 chamado de Z2', né? Mas se eu tiver uma situação assim, ó, se eu tiver, sei lá, tem uma impedância aqui, tem outra impedância aqui, né? Aí é um pouquinho complicado para fazer isso. Eu preciso ver como é que ficaria essa configuração desse lado de cá. O ideal mesmo é a gente fazer uma simplificação, né, desse lado e converter só um. Porque se esse elemento aqui, Z2, ele está sendo percorrido por I2. Então, quando eu mudo ele para cá, ele vai ser percorrido por I1. Né? Então, aí, ok, mas essas daqui não estão sendo percorridas por I2, então eu não posso simplesmente trazer para cá e botar elas em série, entendeu? Eu tenho de ver como é que ficaria esse arranjo aí, né? Tem que analisar direitinho cada caso. Aqui eu faria a simplificação das 3, né? E botaria para lá. Eu refletiria no primário. Certo? Algo mais em relação à teoria aí? Certo, aqui também botei um textinho, né, sobre transformadores, vocês deram uma olhada, se acharem conveniente. E aqui coloquei algumas questões, né? Não sei, vocês... Eu acho que qual foi que Camila tinha pedido? Acho que foi essa 4. Essa 4 realmente ela envolve os conceitos de relação de transformação, mas antes da 4, alguém teve alguma dificuldade em alguma das outras questões? Certo, então foi só na 4 mesmo? Eu vou montar ela aqui, então. Eu acho... Vinícius, foi essa que você tinha me dito que não tinha batido o gabarito? Acho que foi, não foi? Certo. Tá, eu vou montar e você me diz se você montou tudo certo, para ver se foi questão de continha ou se foi questão da estrutura mesmo. Ó, aqui eu tenho essas 3 malhas, né, com 2 acoplamentos aí por 2 transformadores. E eu quero saber o valor da corrente 1. A corrente 1 é a corrente que circula na malha do primário do primeiro transformador, porque lembrem-se que eu tenho um transformador aqui e tenho um transformador aqui. Esse lado aqui onde está circulando I1 é o primário desse transformador 1. E esse lado aqui, ó, essa malha, se eu disser que circula I2 aqui, ela é o secundário do transformador 1.
Se eu olhar para esse outro transformador, essa corrente 2, ela vai ser a corrente do primário desse segundo transformador. E a corrente, se eu chamar de 3 aqui, vai ser a corrente que está no secundário desse segundo transformador, tá? Isso tem que estar claro, tem que tratar um separadamente. Essa questão uma vez caiu numa prova até. Assim, eu pedia mais coisas, né? Mas como aqui a gente não viu a regra do ponto, aí eu pedi só a corrente 1, que eu não preciso usar ela. O que seria mais simples a gente fazer, né? Eu pegar essa impedância, eu vou chamar de Z3, tá? Vou refletir ela no primário desse transformador aqui. Eu vou olhar só para esse transformador. Vou trazer essa impedância para o primário desse transformador. Ela vai ficar aqui na malha 2. Aí eu vou ficar só com 2 malhas. Aí eu vou fazer o equivalente, e esse equivalente eu vou refletir para o primário desse transformador 1, né? Aí eu vou ficar só com um circuitinho sério e vai ficar mais simples para encontrar essa corrente 1, tá? Vou fazer isso aqui. Então, aqui eu vou ter, chamar de VS. Aqui eu vou ter 5 ohms. Aliás, tem uma... Vou botar já a impedância aqui. Aqui vai ficar 5 menos J2 ohms, né? Aí aqui eu tenho o primeiro transformador, que ele é 1:2. Aqui é 8 ohms. E aqui, ó, eu já vou fazer a minha conversão. Eu vou desenhar 2 vezes, não. Então, eu tenho... Se eu olhar só para esse transformador aqui, ó, ele é 1:3. E eu tenho uma impedância aqui que eu vou dizer que ela é 36 mais J18 ohms, tá? Então, para esse transformador, né, eu sei que Z2 sobre Z1 é igual a N ao quadrado, tá? Quem é Z2? Z2 é a impedância, ela presente, ela estando no secundário do transformador. E quem é Z1? É a impedância se ela estiver no primário do transformador. Nesse caso, a gente quer passar do secundário para o primário. Então, eu conheço o Z2. Z2 vai ser 36 mais J18. Por quê? Porque essa impedância está no secundário, então ela está no 2. E eu quero achar o equivalente dela no 1. Eu quero refletir ela para o primário desse transformador. Então, ó, eu quero Z1, eu vou chamar de Z. Eu vou botar só os nomes para a gente não confundir quando passar para cá. Aqui, ó, ela vai ser, eu vou chamar de Z3, certo? Então, como eu quero refletir esse Z3 no primário, então aqui ela vai ser Z3, porque ela está no secundário, está na posição do 2, e eu quero trazer ela para o primário, vou chamar de Z3', tá? Então, o meu Z3', que é o que eu quero encontrar, é Z3 sobre N ao quadrado. Então, vai ficar 36 mais J18. Deixa eu dizer, nem sei se vocês estão vendo aqui. Uma apertadinha aqui, deixa eu organizar. 36 mais J18 sobre N ao quadrado. O N desse transformador é 3, né? Então, por 9. Então, esse meu Z3', ou seja, que é a impedância que está lá no secundário do segundo transformador, quando eu passo para o primário desse primeiro transformador. Então, vai ficar 36 por 9 dá 4 mais J2, né? Então, essa impedância é a impedância que eu vou chamar aqui de Z3', e ela vale, ó, 4 mais J2 ohms, certo? Tranquilo até aqui? Deixa eu ver aqui o chat. Aqui ficou igual que vocês fizeram? Ou vocês fizeram de outra forma? Certo. Eu vou fazer por etapas, porque fica claro o que a gente precisa fazer, tá? Pronto, então, agora eu só tenho um transformador e 2 malhas, certo? Então, agora eu vou juntar esses dois e vou refletir esses dois lá no primário. Então, o que é que eu vou ficar? Eu vou ficar aqui com o meu VS. Aqui é 5 menos J2. Deixa eu mexer isso aqui. Vou repetir aqui, não. 5 menos J2. Aí, aqui, eu vou ficar com uma impedância só, né? Que vai ser essa 8 mais 4 mais J2, né? Refletidas lá no primário. Vou apagar aqui, tá? Então, ó, eu vou ficar aqui, de novo, a mesma equação, né? Eu sei que Z2
sobre Z1 é igual a N ao quadrado. Só que agora, lembre que eu estou olhando para um outro transformador, para esse transformador. O meu Z2 é a impedância que está no secundário, ou seja, vai ser a soma dessas duas, tá? E eu quero achar o Z1, que é o valor dessa impedância refletida no lado primário. Então, ó, o meu Z2 aqui, ele vai ser 8 mais, vou botar direto, né? Vai ser a soma das duas, né? Então, vai ficar 12 mais J2. Aí, eu vou chamar aqui de Z2', tá? Porque eu vou dizer que é o Z2 refletido lá no primário. É igual a N ao quadrado. O N para esse transformador é 2, então vai ficar igual a 4. Então, meu Z2' vai ficar isso aqui dividido por 4. Então, vai ficar 3 mais J sobre 2, né? Ohms, certo? Então, ó, quando eu trouxer para cá, vai ficar 3 mais J sobre 2 ohms. E aqui lembrando que é 5 menos J2. Então, como eu quero o I1, vou percorrer essa malha aqui, né? O I1 vai ser o VS sobre a soma dessas duas impedâncias, né? Que eu vou dizer que é o Z1 mais o Z2'. Isso aqui é o Z2'. Então, ó, meu I1 vai ficar... O VS é 24 e fase 0, não preciso botar, né? Fase 0. O Z1 é 5 menos J2. E o Z2' é 3 mais J sobre 2. O de vocês deu essa equação e não bateu, foi? Deixa eu botar aqui no Wolfram, ver quanto é que dá para anotar aqui. Fica fazendo essas contas. Então, 24 dividido por... Vai ficar 8, né? Aqui vai ficar 2 menos meio, né? Então, vai ficar menos 1,5. 1,5i. Deixa eu botar aqui em graus. Isso vai dar 4,4 mais J 1,3 ou 4,6, mais ou menos, fase 16,7 graus amperes. Deixa eu ver, o gabarito tá diferente, é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso é diferente mesmo, né? O de vocês deu assim, não? Aqui deu 2,5 fase 10. Como essa questão era uma questão que eu fiz das adaptações, pode ser que o gabarito tenha ficado errado. Mas aqui não é 8, não, ó. Deixa eu só ver. 5. O seu aqui ficou menos 3, foi? Peraí, deixa eu ver aqui o... Deixa eu ver se eu botei menos 1,5. A diferença foi porque você botou aqui, mas tá estranho, viu, Vinícius? Olha só. Não foi Vinícius que botou um número negativo aqui. Peraí, deixa eu ver. Ó, porque quando a gente divide o 24 por 8... 8, isso mesmo, é 8 menos J 1,5. O seu não deu 8, deu 2. Mas não tem como dar 2, porque a parte real aqui, só aqui já tem 5. E aqui não tem como a parte real dar negativa, porque é um indutor que tem aqui, né? Ó. O seu não tá fazendo muito sentido, não, viu, Vinícius? Foi uma coincidência. Pronto. Não se preocupe com isso, não. O procedimento é esse daqui mesmo. Eu acho que a gente não errou conta aqui, não.
porque a conta é simples, né? Provavelmente é o gabarito mesmo. Eu vou marcar aqui para a gente rever. O de vocês deu essa resposta aqui? 4,6 fase 16. Camila, o seu que não tinha batido. Bruno, o que é que você fez diferente do que eu fiz? Me diga aí, para a gente ver o que é que... Putz, tu fez a mesma conta, 24 dividido por... Não, eu queria descobrir o que é que vocês fizeram de diferente, entendeu? O de Vinícius ficou igual ao meu. Não dá assim, não dá esse valor, não, Vinícius? Deixa eu ver se eu botei no Wolfram certo aqui. Ah, eu botei no Wolfram 5. Eu errei aqui na digitação. Eu não botei aqui 8, eu botei 5. Deixa eu corrigir aqui. Ah, agora que eu vi. É 8 menos 1,5. Eu tinha botado aqui 5 menos 1,5. Peraí. Dá isso aqui mesmo, não. Eu que digitei errado aqui no Wolfram. Aí fica... ficou 2,89 mais J 0,54. Em módulo fase, isso dá 2,94, fase 10,6. Deixa eu ver aqui como é que tá no gabarito mesmo. Ah, entendi. A diferença é porque deu 2,94, né? E no gabarito tá 2,5. Mas eu acho que é só questão de arredondamento, da forma como foi feita, sabe? Né? Pronto, o módulo da 2. O seu deu assim também, Bruno? Ah, pronto. Não, é isso mesmo. É questão de arredondamento aí para o gabarito. Eu vou até mudar, porque realmente quando a gente bota direto, fica, né, 2,9. Tá certo? Ah, então todo mundo acertou no final das contas, né? Pronto, ótimo, então. E aí, nesse assunto, alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? A presença hoje vai ser no multiprova, tá? Eu botei 9,50 de qualquer forma. Basicamente isso aqui, né? A questão de reflexão e tal, de relação de transformação. É uma questão bem simples, mais simples do que essa daí. Certo? Algo mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou do projeto, de alguma outra aula? Certo. Como lá no multiprova estava para começar 9,50, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui para vocês começarem agora. Pronto, eu botei lá para começar 9h46, tá? No multiprovas. Certo? Então, por hoje era isso. Na próxima quinta-feira a gente encerra o assunto, né, da terceira unidade. Vai falar sobre autotransformador e transformador trifásico, que basicamente são... É muito parecido com esses assuntos. O transformador monofásico a gente vai só juntar 3 trifásicos, né, e juntar com aquele assunto de aquela relação de tensão de linha, tensão de fase que a gente viu lá na segunda unidade e vai considerar, não vai ter nenhum assunto novo. Da mesma forma para o autotransformador, a gente vai só adaptar um transformador para um uso um pouquinho diferente, tá? Mas os conceitos em si, né, são os que a gente viu hoje e na aula passada, tá bom? Então, até quinta-feira, pessoal. Uma boa semana para vocês.